Olá, amigos do Estação Enem. Estamos em mais um início de programa do Estação e hoje nós temos a história com o professor Emerson Soares. Aproveite todas as informações e vamos nos preparando aí para subir os degraus da tua aprovação. Tudo bem? Então aproveite a aula. Olá, calouro, olá, caloura, professor Emerson Soares de História. Estou aqui primeiramente para agradecer o convite feito pela professora Rosana Bastos para ter esse contato a mais com você por mais esse canal de comunicação. Estação Enem, um programa sensacional que com certeza vai contribuir com você nessa caminhada rumo à aprovação, ok? Bom, nesse momento de hoje, nós vamos discutir uma das questões muito comentadas, muito debatidas atualmente, que é a questão da democracia. Calouro, veja só. A democracia ela surgiu lá no mundo grego, enquanto sistema de governo. Tá? A democracia ela é intimamente relacionada à polis ateniense, ok? Porém, um dos aspectos fundamentais dessas análises que são feitas acerca da democracia é de que você também pode pensar que ela já tinha certas experiências em outras cidades-estados que formavam esse mundo grego de maneira geral. É só pensarmos, por exemplo, que certos princípios, estruturas que vão ser muito funcionais e eficazes na realidade da própria polis ateniense já existiam em outras partes desse vasto e poderoso mundo grego. Pois bem, se essa democracia ateniense é comentada, é tão falada, vamos dar uma atenção um pouco mais especial a ela, para depois, então, fazermos um certo passeio até relacionar essa democracia lá da antiguidade com a democracia vivente em nosso país hoje. Tudo bem? Um dos aspectos fundamentais que você não pode deixar de pensar em relação à democracia é a maneira como ela funcionava, o que ela representava, portanto, para esse próprio cidadão ateniense. Primeiramente, deixar claro aqui para você que essa democracia ateniense, ela não é similar, ela não é igual ao próprio modelo vivenciado por nós hoje, por exemplo. A democracia ateniense, ela não perpassa pela própria ideia, veja só, de nós termos a participação de uma grande quantidade de pessoas no exercício dessa atividade política. Não. A democracia ateniense, ela se fundamenta, entre outros aspectos, entre outras características, no fato de que estavam a participar dela aqueles que eram cidadãos atenienses. Mas quem seria esse cidadão ateniense? Veja, o cidadão ateniense é aquele conformado pela própria concepção época como sendo um homem livre, nascido nesta polis e tendo, portanto, ali a sua filiação ligada à própria realidade da cidade-estado, ou seja, ser filho de pai e mãe ateniense. Essas características todas conformam, portanto, o ser cidadão. São esses cidadãos que se encaixam em tais características, em tais requisitos, que acabavam dando vida a esse exercício democrático. A democracia ateniense, portanto, ela se fundamenta, pessoal, em 3 princípios. Isso já foi cobrado em prova de vestibulares, isso é recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio. Quais seriam, então, professor Emerson, esses 3 princípios? Nós temos o princípio da isonomia, nós temos o princípio da isegoria, nós temos o princípio da isocracia. Perceba, calouro, perceba, caloura. Neste momento, os 3 princípios que nós acabamos de citar, eles vão acabar perpassando ali pelo quê? Por esse próprio grupo de cidadãos que vão reger essa experiência política na polis ateniense. Então, esses princípios que têm ali
a igualdade como a sua base fundamental, ok? Como a sua regra maior, é justamente esse princípio que vai reger a vida desses que são vistos como cidadãos. Essa igualdade, portanto, e aí está o ponto central que eu quero falar para você, essa igualdade ela só vai existir entre eles cidadãos. Aqueles que se encaixam, portanto, no perfil, nos requisitos que citamos agora há pouco. Tudo bem? Mas o que significa cada princípio rapidamente para você? Isonomia, a igualdade de todos os cidadãos perante as leis atenienses. Isocracia, é justamente o tratamento igual que o Estado ateniense deve dispensar aos seus cidadãos sem fazer diferenciações. Isegoria está relacionado a uma das bases fundamentais desse próprio modelo democrático ateniense, que é a liberdade de expressão. Os cidadãos, então, eles têm a possibilidade de se expressar, de opinar, de debater justamente aquilo que está sendo ali proposto dentro dessa realidade democrática ateniense. Tudo bem? Então vamos lá, calouro. Dentro desses princípios que nós já citamos aqui, tão norteadores da experiência democrática, nós temos também que dar uma atenção especial para o quê? Para as características desse regime democrático, que é justamente para que você possa fazer essa analogia entre o modelo democrático ateniense e as democracias atuais, na qual, inclusive, nós fazemos parte. Por exemplo, uma característica fundamental do regime democrático ateniense era que eles não optavam por escolher representantes políticos. Os próprios cidadãos, então, reunidos em uma assembleia chamada de eclésia, em um espaço público aberto, que é a famosa ágora. Aí você vai lembrar das aulas de filosofia também, onde a ágora aparece com tanta importância, com tanto significado. Nesse espaço público que é a ágora, nessa assembleia que ali se formou, chamada de eclésia, a vida democrática ateniense se fazia. E lá nessa própria eclésia, nessa assembleia, eles tomavam as decisões que eram importantes para aquela comunidade que ali estava. Um outro ponto importante, então, fazendo tal analogia com a democracia atual, é que hoje a democracia, por exemplo, na realidade brasileira, é uma democracia que está muito mais vinculada à questão da representatividade. Como assim, professor? Como assim representatividade? Nós, enquanto cidadãos legalmente permitidos, nós escolhemos pessoas, então, para exercer atividade política, para ocupar os órgãos, as estruturas de poder que existem em nosso Estado. Nós, então, por meio de um processo eleitoral, nós fazemos essas escolhas. Colocamos pessoas que são políticos profissionais, podemos dizer assim, para justamente conduzir o Estado brasileiro. Os atenienses não optaram por isso. Eles já vivenciavam uma democracia muito mais direta. Tudo bem? Um outro ponto importante que nós podemos aqui colocar é a própria convivência do regime democrático com a escravidão. Essa própria escravidão, que era uma das marcas fundamentais da economia, desse funcionamento da própria polis ateniense, ela era também uma própria realidade que vai estar ali coadunada com a própria democracia. Muitos afirmavam que a escravidão era necessária em meio ao regime democrático para que alguns cidadãos pudessem ter o tempo livre para exercer as suas atividades políticas, o seu direito, participar das assembleias, dos conselhos, dos tribunais que lá existiam. E o último tópico que eu queria citar para você em relação a essa democracia ateniense é justamente ali uma das suas grandes limitações. Se nós citamos agora há pouco alguns critérios para você ser cidadão dentro dessa realidade democrática ateniense, você também pode pensar então comigo que ela é uma democracia excludente, pois nem todos estavam ali a participar desse jogo político democrático. Mulheres, escravos e os estrangeiros que lá residiam, chamados de metecos, não tinham direitos políticos. Estavam, então, excluídos dessa própria vivência. Bom, finalizando essa nossa própria discussão aqui, calouro e caloura, eu gostaria de fazer aqui alguns paralelos ainda com essa democracia contemporânea.
Tá? A democracia contemporânea, ela logicamente se fundamenta em princípios, né, que foram implementados, alguns até mesmo ainda ali tendo essa relação, essa própria herança da experiência grega, da experiência ateniense mais específica, tudo bem? Mas ela também tem outras características hoje. A democracia atual, por exemplo, ela é extremamente vinculada também, tô certo, à questão da cidadania, só que hoje você tem outros elementos que conformam a democracia contemporânea, o acesso à informação, a transparência dentro dessa própria experiência política da sociedade, cada vez mais próxima das estruturas de poder, o comportamento ético, a própria conduta cívica, essa postura do ser cidadão, não só no momento da eleição, mas também na própria fiscalização daqueles que foram eleitos para exercer esses próprios cargos que existem em nossa realidade política atual. Interessante é pensarmos também em alguns momentos da história do nosso país, história do Brasil, em que essa democracia foi colocada por alguns em risco ou salva por outros. E aí fica um recado muito especial, tudo bem? É preciso que você tenha muita atenção acerca das fontes que vão ser utilizadas, certo? Acerca, veja só, do que vai ser proposto para você em termos de fontes nos itens, né, nessa prova do Enem de 2019. Fique atento, porque as fontes podem ser ali utilizadas para justamente resguardecer, para justamente intensificar ou contrariar certas visões da história. Pensar, por exemplo, em democracia e um momento muito marcante da nossa história como o ano de 1964, quando houve aquele próprio movimento que permitiu, então, os militares assumirem o poder do Brasil. Pensar, portanto, nessa história que foi confeccionada, nessa versão construída pelos próprios militares, de que estariam a salvar a democracia ali em 64 e, portanto, eles eram agentes de um processo revolucionário que seria tão importante para o Brasil. Trabalhar, portanto, Calouro, com cuidado nesses itens, analisando essas fontes. Você vai lembrar, por exemplo, da competência 1, habilidade 1, que trata especificamente da questão do uso, da interpretação dessas fontes. Sendo assim, fico por aqui, desejo ter contribuído mais um pouquinho nessa sua própria trajetória, que com certeza será vitoriosa. Tudo bem? Professor Emerson Soares, mais uma vez aqui com você, me despeço já com saudade. Algumas pessoas entram em nossas vidas para marcar e provocar mudanças significativas em nossa jornada. A Rosana foi exatamente assim para mim. Minha luta pela medicina foi árdua e longa, mas com a ajuda do Grupo Rosana Bastos, consegui minha vitória em 3 faculdades de medicina, incluindo uma extensão privada com bolsa integral. Hoje, terminando o 3º ano do curso, convido você a ser um vitorioso também e ser meu futuro colega de profissão.